De volta ao 19º Congresso de Jornalismo Investigativo aqui da Abrage, esse congresso que está reunindo grandes nomes do jornalismo, tanto aqui do Brasil quanto de outros países. E agora nós estamos recebendo aqui no estande do SBT Daniela Arbex, ela que é jornalista e também documentarista, autora de muitos livros e de livros, inclusive, que foram adaptados aí, um como uma série, o outro recentemente lançado como um filme agora também, né, Daniela? Muito bem-vinda, obrigada por conversar com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre temas tão importantes e urgentes, né, que são abordados nos livros que eu publiquei. O Holocausto Brasileiro, ele foi inicialmente um livro-reportagem, depois ele virou um documentário para a HBO e agora ele está na Netflix, um documentário que eu co-dirigi, fiz o roteiro. A gente também teve a oportunidade de adaptar para a ficção, uma série de ficção, Todo Dia Mesma Noite, em que eu narro a história não contada da Boate Kiss, e aí baseou a série da Netflix, que ficou felizmente no top 10 mundial, foi assim uma mobilização que essa série causou, e nesse momento o filme Ninguém Sai Vivo Daqui acaba de ser lançado. Ele é inspirado no Holocausto Brasileiro e ele também inspirou a série de ficção Colônia, que está na Globoplay e que vai para a sua segunda temporada. A gravação começa no segundo semestre de 2024. Muito legal. E tem diferenças, então, né? As adaptações que seguem fielmente, então, os livros, e essas inspirações, como você estava contando, que é o caso Sim. do Ninguém Sai Vivo Daqui, que inclusive é um filme de terror, não é isso? Na verdade, a série da Netflix foi baseada no meu livro, né? Então ela, embora seja uma série de ficção, ela é fiel, absolutamente fiel ao livro. Já o Ninguém Sai Vivo Daqui é uma livre inspiração, né? Foi livremente inspirado no Holocausto Brasileiro. E é um filme que é um gênero de suspense, né? Talvez a gente possa classificar como terror, e que narra a história do Colônia a partir dos personagens que eu trago no Holocausto Brasileiro e que foram criados, né? Eles foram ressignificados pelo diretor André Riston. E como foi acompanhar essa produção, então, de transformar nesse audiovisual as suas histórias? Então, eu acho que é muito importante para nós, jornalistas, como contadores de história, que a gente tenha a oportunidade de contar essas histórias para o maior número de pessoas. Porque é um compromisso que a gente assume, um compromisso social, né? Essa função social do jornalismo, que não é simplesmente contar uma história, mas é atravessar o coração do outro. Então, eu acho que é muito importante, porque o audiovisual tem esse poder, né? Ele tem o poder de alcançar pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de ler o livro, ou que leram o livro, mas também se comoveram com as séries. Eu acho que é um complemento, acho fundamental que a gente possa estar contando as nossas histórias. Eu falo muito que o Todo Dia Mesma Noite mostrou para a indústria do entretenimento que nós, brasileiros, a gente quer se ver nas telas. A gente quer ver as nossas histórias sendo contadas e não só importar a história do outro. O boom que foi a série mostra exatamente isso, né? Que a gente precisa construir a memória coletiva do Brasil. E nesse processo de acompanhar essas produções nascerem, né? Essas novas produções, então, você também lançou mais um livro, que agora está sendo lançado, inclusive aqui no Congresso, né? Como é que foi isso, de lançar um livro enquanto acompanha outra produção? Eu acho que o jornalista, ele é multitarefa, né? A gente nunca faz uma coisa só, a gente está sempre trabalhando em várias frentes, e o Longe do Ninho é um livro que conta a história de vida e morte de 10 atletas do Flamengo que morreram no centro de treinamento no dia 8 de fevereiro de 2019 num incêndio. Eu acho que a minha preocupação nessa história era entender exatamente o que aconteceu naquela madrugada trágica, né? Entender o que aconteceu em cada quarto, desmistificar ou desmentir algumas narrativas oficiais que durante 5 anos foram contadas e tidas como verdade. A gente consegue mostrar outras verdades, né? Derrubar o que vinha sendo dito, mas é um livro também
que fala de quem eram esses meninos, que fala sobre o sonho de brasileiros de se tornarem ídolos no país do futebol e que faz um alerta importante sobre a incapacidade dos clubes de futebol, não só no Brasil, mas no mundo, de acolherem a infância e a adolescência e cuidarem da saúde mental desses meninos, porque eles são o tempo todo trabalhados desde a infância para se tornarem jogadores profissionais. Só que o percentual de meninos que se tornam profissionais é menos de 1%. Então eles são treinados o tempo todo para serem. E quando eles percebem que eles não vão ser, eu conversei com meninos que aos 19 anos disseram para mim que se sentiam velhos demais aos 19 anos. E quando a gente vê adolescentes que se sentem velhos demais, é porque nós estamos falhando com essa infância e adolescência. Então esse livro também faz esse alerta. Podemos esperar aí também uma adaptação? Tomara, né? O que a gente espera é que a gente possa amplificar essas vozes para mais e mais pessoas. Daniela, muito obrigada pela sua participação aqui no stand do SBT. E você que está nos acompanhando, continue e não esqueça de conferir também as entrevistas que já foram publicadas.